tipo de pessoa que passa em frente a uma academia e desiste só de olhar para ela? Já tentou 2, 3 alternativas e desiste logo de cara? Ou você é o tipo de pessoa que quer emagrecer, tenta várias dietas e nada funciona? Talvez nós tenhamos muito em comum. Começamos do ponto errado. E é por isso que eu vou conversar hoje com a personal trainer Camila Costa, que vai sanar as nossas dúvidas no bate-papo de hoje. Já estamos aqui com a personal trainer Camila Costa para a gente conversar sobre emagrecimento, mas de uma maneira inteligente. Você já teve dificuldade de emagrecer? Parou no meio do processo? Nós vamos conversar sobre isso. Camila, muito prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, principalmente estar aqui com você, nessa idealização, realização, na verdade, desse seu sonho. Vamos lá tirar a dúvida da galera sobre emagrecimento? Vamos lá então, você estudou um pouco mais a fundo essa questão, percebendo um cenário de pessoas que têm dificuldade para emagrecer. O que você constatou nisso, Camila? Então, Rose, eu trabalho como personal trainer há quase 9 anos e nessa caminhada minha eu sempre percebi que as pessoas elas têm a dificuldade em se manter magra, né? Nós costumamos dizer, eu costumo falar para os meus alunos que emagrecer não é difícil, se continuar, permanecer magra que é um desafio. E aí o maior desafio das pessoas justamente é esse, continuar, manter uma continuidade na atividade física, numa alimentação saudável e se manter magra. E durante muito tempo, né, trabalhando mais com esse público, eu percebi a necessidade que as pessoas tinham de mudar a forma de pensar, a forma com que elas viam o emagrecimento. Será que realmente a pessoa não consegue emagrecer ou não consegue permanecer magra? É porque ela não quer ou porque existe algo por trás disso tudo que dificulta? E aí eu comecei a investir em alguns estudos, algumas formações para trabalhar justamente essa parte mental das pessoas. Como emagrecer da mente para o corpo. E aí, assim, é de fato um problema da mente? Somos nós que começamos a emagrecer de maneira equivocada? É isso? Na verdade, nós costumamos dizer que existem muitas vezes dentro do emagrecimento algumas travas, algumas crenças que limitam você de progredir. Então você consegue ter uma resposta do emagrecimento e depois dificilmente você consegue continuar. Às vezes existe um período ali naquele processo que você trava, você estagna. Então a gente precisa analisar de uma forma geral o porquê desse estagnamento. Será que é a alimentação? Será que é a atividade física? Né? Então a nossa mente ela acaba influenciando essa estagnação. Você começa a crer que você não é mais capaz, um exemplo, que você não consegue passar daquilo ali, e você toma aquilo como uma verdade para você. E aí, realmente, você não vai conseguir passar daquilo ali. E aí, o que a Camila faz com o aluno quando ele já chega, apesar de ter vontade, mas já chega aqui com esse pensamento, depois de tentar várias outras alternativas? Então, a primeira coisa, eu analiso o porquê. Né? A gente bate um papo, eu tento fazer com que ele me fale o porquê dele não conseguir. E aí eu tento analisar o que influencia esse porquê. É a rotina de trabalho, é o descanso, são os hábitos não saudáveis, né? São as crenças limitantes, por exemplo. Uma das maiores crenças dentro do processo de emagrecimento é que eu só consigo emagrecer se eu fizer uma dieta muito restritiva. Isso é uma crença que acaba atrapalhando e muito o processo de emagrecimento. Porque se a pessoa ela come um pouquinho a mais, ela já coloca na mente dela que acabou. Ela estragou o processo, ela não vai conseguir emagrecer. E aí ela vai e, como a gente fala, ela chuta o pau da barraca. Aí a ansiedade também entra na jogada, Exatamente, a ansiedade entra muito. Porque o fato de ela não ter conseguido cumprir um planejamento, ela acaba ficando ansiosa.
Ah, já que eu não cumpri hoje, eu não vou cumprir amanhã, eu não vou cumprir depois. Então ela começa a colocar barreiras no processo de emagrecimento dela. Sim, a gente tem um dado de que quase metade da população brasileira está acima do peso, o sobrepeso e a obesidade. E assim, até é engraçado porque a última avaliação física que eu fiz, todo mundo acha que eu sou magrela, deu sobrepeso. Então não é um gordinho, né? Existe aí também uma coisa a se quebrar também, né? Onde está esse sobrepeso também, Camila? Então, quando a gente fala de sobrepeso, obesidade, existe uma análise do IMC, que é o parâmetro de medida que é baseado em peso e altura. Então, a questão do peso e altura, ela indica se você está acima, né, de um percentil ou abaixo do percentil. E aí eles têm o diagnóstico de sobrepeso. Só que isso é medido somente com o peso total e altura. Então eles não levam em conta a questão de massa muscular, gordura corporal. Então, por exemplo, você falou que você, quando você fez a avaliação física, você estava com sobrepeso. Mas se eu olhar para você, eu vou falar, Rose, você não está. Você não é gorda, né? Você pode estar um pouco acima do peso porque o seu IMC está na linha de medida de sobrepeso. O percentual de gordura está muito elevado para o meu peso. O percentual de gordura, a gente não consegue determinar ele pelo IMC. Na verdade, é o peso total em relação a peso e altura. Aí, para a gente saber o percentual de gordura, a gente já tem que fazer uma bioimpedância ou então uma medição com um adipômetro para a gente saber se você está com um percentual de gordura mais elevado, né, do que o ideal para você, para a sua faixa etária. Agora, esse dado de metade da população brasileira e acima do peso, existe alguma política pública municipal, estadual ou nacional para trabalhar essa população, porque é um número preocupante, né? Sim, com certeza. Na verdade, essa pesquisa ela foi do Ministério da Saúde do ano passado, né? Faz cerca de um ano, e aí eles têm investido em políticas públicas, incentivando o movimento, a questão de você se movimentar. Um exemplo que a gente vê foi o crescimento das praças, né, com academias abertas, né, que é acessível a toda a população. Então, o fato de você ir naquele local, você se movimentar, você já sai de uma zona de sedentarismo e você pode, regulando a sua alimentação, mantendo uma alimentação equilibrada, você consegue sair desse nível de sobrepeso. Agora, o pior não é só a questão do sobrepeso, é o nível de sedentarismo. Por mais que a gente veja que as pessoas hoje se preocupam muito mais com a saúde, em termos de movimentar-se, tanto pela estética como pela qualidade de vida, a gente ainda tem um índice alarmante de pessoas inativas no Brasil, que não praticam atividade física regular. Se eu não me engano, é cerca de 45% das pessoas, elas ainda não se movimentam, não fazem atividade regular. Então, assim, apesar de a gente ter tido a sensação de que aumentou a procura pela atividade física, que a gente vê espaços, né, fitness sendo abertos, lojas específicas para esse público, também cresceu muito esse mercado, mas ainda não é um número suficiente para dizer assim, não, o brasileiro gosta de atividade física, a gente está longe disso ainda. A gente está no caminho, eu diria, né? A gente está no caminho porque existe um incentivo maior, até por conta da mídia mesmo. A mídia consegue incentivar mais as pessoas a praticarem atividade física. Na verdade, o incentivo ele vem por meio da mídia, né, por meio do Ministério da Saúde também. A gente tem um maior incentivo de médicos, né, orientando as pessoas a praticar atividade física. Hoje, a atividade física ela tem sido vista como um remédio para a população. Isso é muito interessante. Então, eu acredito que a tendência é aumentar esse nível de pessoas que praticam atividade física. Eu sou uma pessoa sedentária, você sabe disso, sempre tive muita dificuldade de fazer atividade física, ainda novinha, né, lá na faixa dos 13, 15 anos, jogava handball, que é uma das suas paixões, né, Camila? Mas depois isso morreu. E aí tentei por diversas vezes fazer musculação, mas definitivamente não é a minha praia. Não sei se você hoje vai me ajudar a mudar esse pensamento, ou quem também tem esse mesmo problema que eu, mas eu não me encontrei na atividade física e esse é um problema. Mas aí, eu e essas outras pessoas, a gente entra num número preocupante também. Nós temos um número de mortes em decorrência do sedentarismo que chega a 300 mil mortes no ano no Brasil.
né? O que a gente está fazendo, que a gente continua, por que, aliás, que a gente continua diante desses números e parados? O que está na minha mente que eu continuo ali sem a vontade de procurar esse remédio para mim? Rose, eu acho que uma das maiores dificuldades na atualidade das pessoas de praticar atividade física é devido à rotina. A falta de tempo, né? A nossa sociedade, eu costumo dizer que ela está cada dia mais turbulenta, mais frenética. Você não tem tempo ou tempo disponível de você separar para poder se exercitar. Mesmo que eu fale para você assim, Rose, você precisa se exercitar porque isso vai ser bom para a sua saúde, mas muitas vezes a rotina do dia a dia e aí o cansaço no final dessa rotina, ela acaba te bloqueando de procurar. Então, acho que hoje uma das maiores dificuldades, além do fato de a maior parte das pessoas não gostarem, né, é a falta de tempo. Eu acredito que seja a falta de tempo que as pessoas justificam essa falta de atividade física pela falta de tempo. Você consegue, com os seus alunos, mudar esse pensamento? Você tem alguma estratégia para fazer com que ele encontre na agenda dele corrida tempo para atividade física? Com certeza. Há quase 6 anos, né, eu mudei justamente a minha forma de trabalho por causa dessa nossa realidade, que a tendência é piorar, na verdade, né? Ser mais acelerado. E aí eu falo para você, Rose, que um dos maiores motivos dos meus alunos há 5 anos atrás começarem a desistir ou começarem a procrastinar a academia era a falta de tempo, né? Seja pelo trabalho, seja pela rotina dos filhos, né? Então eles questionavam a questão do tempo. E aí a ciência vem mostrando para a gente, com alguns estudos, né, em seres humanos mesmo, que a gente consegue ter uma rotina de atividade física, consegue ter uma resposta boa, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, ganho de massa muscular, ou somente a questão a longo prazo da qualidade de vida, com atividades curtas, pequenos tempos de exercício e você consegue ter uma resposta muito boa no seu corpo, composição corporal, melhora de funcionalidade. Então, eu comecei a propor isso para meus alunos, né, dentro desses estudos, e aí o que era desistência para eles se tornou uma forma de continuar a se exercitar. Um fator motivacional. Um fator motivacional. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não gosta de praticar atividade física mesmo, falando em ambientes de academia. Eu falo para você, eu arrisco falar que 95% das pessoas não gostam desse ambiente. E o fato de você olhar para a pessoa e falar bem que para ela ter um resultado, ela precisa ficar 1 hora, 1h30, isso desmotiva. Eu também tenho essa informação aqui, Camila, que eu achei interessante. Né? 5 fatores que tiram as pessoas, essas que já não gostam, da academia. E aí, o primeiro, o próprio ambiente da academia. Porque eu chego, vejo pessoas saradas, bonitas, né? E aí aquilo já me inibe, porque eu não estou naquele padrão. O som da academia, falta de atenção, monitoria dos treinos e a falta de resultados. Não a falta, mas a demora para a pessoa que está ali ansiosa de resultados. Isso são fatores reais? São fatores muito reais e os principais aí são justamente essa demora de resultados que as pessoas acham e a questão da falta de tempo mesmo. Bom, dentre esses fatores aí, Rose, eu acho que tudo pode ser melhorado, como eu falei, com a forma que você encara isso. Primeira coisa, se eu não tenho motivação para ir para a academia, se eu não gosto, você tem que procurar uma motivação, que seja a parte da saúde, né? Às vezes as pessoas, ou elas vêm por bem, eu costumo falar, ou elas vêm por mal. O que é o bem? O bem é você ir por conta própria. Você fala assim, nossa, eu preciso me exercitar, vai ser bom para mim. O mal é você precisar ser forçado a fazer aquilo, o médico virar para você e falar bem assim, olha, Rose, você precisa fazer um treino de força, porque senão você não vai sobreviver daqui a 10 anos. Então, as pessoas elas têm que encontrar uma motivação. Por quê, né, que eu vou fazer aquilo? Com o intuito de quê? Ela estipular uma meta, um objetivo. Então, eu tenho um objetivo, eu estou indo por esse objetivo. E todos os dias fortalecer aquele objetivo. Porque quando você fortalece aquele objetivo, ele se torna muito mais real para você e ele traz significado para a sua vida. Então, você fortalece o objetivo. Segunda coisa, você não se prender a essas coisas, não fortalecer o que te impede de estar na academia.
Se é o som muito alto, procura um horário que o som é mais tranquilo, né? Os horários da manhã geralmente são horários mais tranquilos, o horário da noite já é da galera mais frenética, já é um som mais firme. Então, assim, evita um horário que você sabe que você vai desanimar se você pensar naquele horário. Então, você evita uma procrastinação só por esses detalhes. E você começa a analisar o que não te agrada. Se você tiver a oportunidade de fazer um treinamento personalizado, isso é o que eu ouço dos meus alunos. Eu tenho alunos que falam assim: Camila, eu só venho porque eu sei que você está aqui me esperando. Mas acontece isso mesmo, porque, por exemplo, eu de novo, das poucas vezes que estive na academia, alguns equipamentos eu não sei utilizar. Né? Apesar de ter ido algumas vezes, mas eu continuo errando a utilizar o equipamento. E eu fico com vergonha de mexer naquele equipamento, porque ou não vou saber tirar o peso e ajustar para o meu tamanho e tal, e aí eu pulo aquele equipamento. Então, o mais fácil, ou que esteja ajustado já às minhas medidas. E eu acho que isso acontece com outras pessoas também. Acontece, e eu falo para você que é uma falha nossa como profissional. Que existe um profissional naquele ambiente que é responsável por isso. Mesmo que não seja o personal. Mesmo que não seja o personal. Hoje, o nosso conselho que regulariza a nossa profissão, o CREF, ele tem uma regularização que tem que ter um profissional capacitado, né, para poder fazer a prescrição e estar ali te acompanhando. Então, por que eu falo que é uma falha dos profissionais? Porque se o profissional está ali para exercer uma função dele, ele tem que exercer da melhor forma possível, orientando, prescrevendo. Rose, tudo bem? Qual a sua dificuldade? O que você está precisando? Se você precisar de algo, pode me chamar. Então, isso uma parte falha do sistema. Quase que um atendimento ao cliente que não está funcionando muito bem, né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho lá da questão de pessoas que têm dificuldade com horário para fazer atividade, eu fiquei com uma dúvida. Você consegue ajustar o treino com resultados satisfatórios ao tempo da pessoa? Por exemplo, Camila, eu tenho meia hora, eu trabalho de manhã, de tarde, estudo à noite, tenho filho, mas eu quero treinar. Não é o meu caso, mas né, vamos vamos lá. Você consegue ajustar um treino que gere resultados da mesma maneira que uma pessoa que viria 5 dias por semana na academia? Com certeza. Hoje a minha forma de trabalho é essa. Eu trabalho com um público que não tem tempo de se exercitar e não gosta de academia. Então, você ajusta, o treino ele deve ser ajustado para a realidade da pessoa. Eu não posso virar para você e falar assim: Rose, você só vai ter resultado se você treinar 1 hora. Pelo contrário, eu tenho que fazer outra pergunta, falar: Rose, qual a sua disponibilidade de treino? O que você consegue fazer por você, na verdade? Camila, eu consigo 25 minutos para exercitar. Eu consigo ter uma resposta boa de redução de gordura, ganho de massa muscular? Consegue, com certeza. Hoje eu trabalho, as minhas aulas elas são ministradas, elas não passam de meia hora. Eu treino alunos com média de 25 a 30 minutos de aula, porque é a realidade deles. Muitos têm empresários, são médicos, né? São pessoas que elas têm uma rotina mais corrida. Então eu preciso adequar a realidade dele dentro da atividade física, de forma que ele tenha resultado. Agora, Camila, você atende assim como personal, né, clientes específicos, mas e se alguém precisar, por exemplo, estou lá no Amazonas, né, gostei da Camila, me simpatizei com ela e quero fazer uma consultoria com ela. Você atende dessa maneira também, Camila? Eu atendo com consultorias semipresenciais, que são para pessoas que moram onde eu resido, né, e trabalho também com a consultoria online. Atualmente eu estou terminando de lançar um projeto dentro da consultoria e em qualquer lugar do Brasil você consegue ter a Camila Costa junto com você. E o que é trabalhado nessa consultoria ou é de acordo com a necessidade de quem está lá do outro lado? Isso? De acordo com a necessidade. Você me procura, né? A gente vai ter um bate-papo, eu vou conhecer você melhor, quais as suas necessidades, o que você deseja e dentro disso eu traço um planejamento estratégico para você seguir, para a gente conseguir alcançar o seu objetivo. E como é que consegue? A pessoa está lá distante de você, bem longe, você não está lá perto para acompanhar, para chamar a atenção quando necessário. Como que essa pessoa consegue ter resultado? Primeira coisa, Rose, ela precisa estar muito claro para ela quer aquilo. Porque não adianta, você pode estar aqui do meu lado. Se você não tiver a iniciativa de querer,
Você pode ter a melhor alimentação do mundo, você pode ter o melhor personal do mundo, você não vai conseguir. Então a primeira coisa é trazer essa realidade para a pessoa, ela entender o que ela realmente quer e quanto ela quer, quanto ela vai se esforçar, de 0 a 100%, quanto você vai se esforçar para alcançar o seu objetivo. Então isso tem que ser muito afirmado para a pessoa, para ela entender. E aí logo depois a gente vai ter encontros, né? Eu consigo dar um suporte pelo WhatsApp. Se precisar via Skype também, a gente consegue dar um suporte para tirar as dúvidas, né? E o que você tiver de dúvida, você vai me enviando também e eu consigo dar um feedback. Entendi. Ou seja, é aquilo que faltou lá no começo, né? É a mente. Né? É uma mudança de fato de comportamento, de entender a si mesmo, entender as necessidades que a gente tem. O que me falta, Camila, é vergonha na cara, né? Sejamos sinceros e honestos, o que falta é vergonha na cara. Mas vamos seguir. Além dessa atuação sua como então consultoria, você também trabalha como personal, mas a Camila também é palestrante. Isso. O que você leva para essas palestras? É o tema emagrecimento? É a sua pauta principal? Como é que você faz essas abordagens em grandes grupos? A minha pauta principal é o emagrecimento. Porém, eu falo também sobre a questão do empoderamento da mulher, a mudança da mulher, né? A mudança de vida. O que você precisa ressignificar em você para você alcançar o seu objetivo. Seja de mudança de corpo, seja de qualidade de vida. Então, eu trabalho muito essa área do emagrecimento de uma forma multifatorial, porque o emagrecimento é algo crônico e multifatorial. Crônico do sentido que ele não acontece do dia para a noite. Ele acontece, um emagrecimento sustentável, ele vem por etapas e essas etapas elas não estão só na parte física, elas estão na sua parte emocional, na sua parte mental e multifatorial justamente porque existem diversos fatores que influenciam o seu emagrecimento. Vou te dar um exemplo, Rose. Qualidade de sono, alimentação, as suas emoções, como você convive com as pessoas ao redor do seu trabalho, com a sua família, com seus filhos, como você se aceita. Então, tudo isso engloba no processo de emagrecimento. Digamos que a pessoa chega para você, a mulher, no caso, que diga, Camila, me olha no espelho e eu não gosto da imagem que é refletida lá. O que de cara você diz para essa mulher? Por que você não gosta da imagem? O que você vê nessa imagem que te afeta tanto? Então, eu levo a pessoa a refletir o porquê. Existe algo por trás do não gostar. Então, a gente começa a investigar justamente o que é esse algo. Será que ela realmente não se gosta? Ou será que existe algum trauma que faz com que ela não consiga se olhar no espelho? Os elementos externos. Exatamente. Né? Acontece muito, né? A gente está realmente numa nova fase em que a mulher está muito mais ativa, muito mais forte. Mas apesar disso, ainda tem uma mulher que se esconde, né, que sente uma dor muito oculta, que não coloca isso para fora. E isso tudo vai refletir em todas as áreas da mulher. Então eu achei bacana porque você não trabalha só o físico, né? Não é ter um corpo escultural, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de saúde, de qualidade de vida, de se sentir bonita, de olhar e falar, caraca, eu gosto daquilo que eu vejo. E não precisa ser um corpo desenhado exatamente. Não, exatamente. Primeira coisa é a autoaceitação. Você tem que gostar da Rose. Independente dos defeitos, das qualidades, dentro disso aí a gente pode melhorar a Rose, né? Não adianta eu rasgar a Rose que é hoje e querer construir uma nova. Pelo contrário, a gente melhora, né? Acho que a primeira coisa que existe é você aceitar que você tem um padrão, que você é daquela forma. Falando aqui do emagrecimento, das formas corporais, que você é um pouquinho mais larguinha no quadril, que a sua estrutura não permite que você vai ser sempre longilínea, fina. Você tem que entender isso. A partir disso, você entende que isso pode ser melhorado. Não é porque o seu padrão é esse que você não pode ter esse melhor padrão. E aí fica muito mais leve, Rose. O emagrecimento ele fica mais leve quando você entende que o que você é pode ser melhorado. Para a gente quase caminhar para encerrar, eu já ouvi de algumas pessoas que eram gordinhas e que emagreceram ou por atividade ou por cirurgia bariátrica, mas que dizem assim, ser gordo não é bom. Mentira, mente quem disse que ser gordo é bom. Ok, esse é um. Aí do outro lado a gente vê o empoderamento também de pessoas que são acima do peso e que se sentem super bem com o corpo, exibem as formas, não tem nenhum problema com o fato de estar acima do peso.
Como é que a gente faz o equilíbrio disso aí? Quem está do lado de cá, que emagreceu e perdeu muito peso, está certo de ter essa visão? Quem está aqui está um pouco longe da realidade? Como é que é o equilíbrio disso, Camila? Eu acho que, primeiramente, você tem que estar satisfeito com você e querer melhorar. Ponto. Só que a gente contrapõe uma questão de saúde fisiológica. Será que estar acima do peso realmente é saudável fisiologicamente falando? Talvez mentalmente, para o que você vê no espelho, esteja te agradando. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando a gente vai olhar exames clínicos, a sua parte fisiológica, será que ela está correspondendo da mesma forma? Então a gente tem que ter um equilíbrio. A saúde, ela não é só visual, a saúde ela é interna, é o funcionamento dos seus órgãos, é as suas taxas, né? Taxas de glicose, como é que tá, as taxas de colesterol. Então, assim, é um equilíbrio entre isso. Não dá pra falar assim, Rose, eu tô muito bem gordinha, eu sou feliz gordinha. Se a sua parte interna, se a sua fisiologia não condiz com isso. Então você tem que melhorar, você tem que emagrecer porque a sua saúde está sendo comprometida fisiologicamente. O que a gente quer transmitir aqui é que magrinho, gordinho, por exemplo, eu magrinha, mas estou com os índices fora do que é regular, né? Da mesma maneira, o gordinho pode estar tanto com os índices melhores do que o meu, quanto piores. A ideia aqui é ter uma vida realmente saudável, com menor peso, um pouquinho acima do peso, mas o equilíbrio é o que vai trazer qualidade de vida, saúde e todo o restante que a pessoa precisa, né? Agora, Camila, antes ainda, mais uma pergunta, antes da gente brincar, uma brincadeira, mas antes me gerou uma dúvida. A gente falou muito do ambiente da academia. Academia é esse que dá musculação. Mas as outras atividades, né? A dança, que ganhou força nos últimos anos, o crossfit, o funcional, essas outras opções que a gente tem de atividade física, ou somente a caminhada, elas vão também permitir que eu tenha esse mesmo resultado, podendo eu não gostar de musculação, mas gostar do cross, ou gostar do funcional, ou da dança? Com certeza. O fato de se movimentar já traz benefícios para você. Eu costumo dizer que o ideal é que você faça algo que te dá prazer, que te agrade. Primeira coisa para você não desistir de uma atividade física é você procurar algo que agrada a você, que você tenha uma empatia, você cria uma empatia com aquela atividade. Então, a caminhada é uma ótima estratégia para pessoas que estão totalmente sedentárias. Iniciar com uma caminhada é muito bom. E daí você pode evoluir, talvez com uma corrida orientada por um profissional que vai saber prescrever aquele treino para você. E aí, gradativamente, você vai conseguir ver as mudanças no seu corpo. Isso vai fazer com que sua estima eleve. Então, você vai melhorar a sua autoestima e vai talvez até procurar outras coisas, né? Porque a caminhada só não vai estar sendo suficiente. Você não vai estar vendo mais respostas, talvez. Eu vou continuar procurando, talvez eu me encontre em alguma coisa, mas valeu pelas dicas, Camila. Agora é o seguinte, vai rodar a vinheta. Porque agora é o nosso quadro, o entrevistado entrevista. Passo para você a nossa ficha, você agora é a nossa repórter e você fica à vontade, o que você quiser me perguntar. Se eu não quiser responder também, tá com a Camila. Eu saio da câmera sozinha para você e ela. Bom, Rose, eu queria saber de você, quando você vai iniciar a sua mudança de vida? Quando que você vai fazer com que esse quadro permaneça acontecendo por muito e muito tempo? Fala para os nossos acompanhantes, né, os nossos telespectadores, quando que você vai tomar uma decisão de iniciar a atividade física? Você é minha amiga, você pode falar vergonha na cara. Pois é, isso é muito difícil, porque todos esses elementos que eu trouxe aqui, eu me esbarro em todos eles, né? Eu já tentei procurar alguma coisa que eu goste e eu realmente não consigo me identificar. Acontece que eu passei dos 30, não parece? Mas eu passei dos 30 e eu começo a sentir necessidade de fazer algo. E aí também, um pouco antes dos 30, eu descobri uma doença autoimune, que mexe a parte muscular do meu corpo. Então eu tenho uma fraqueza muscular muito grande e por isso eu preciso fazer o reforço dessa musculatura para não ficar tão ruim. Mas eu não tenho vontade, eu não me encontro na atividade e não tenho ânimo. E se eu falasse para você, Rose, que o fato de você se exercitar poderia
prolongar a sua vida. Isso seria um motivo para você iniciar? Eu sei. O pior de tudo é que eu sei de todos os benefícios trazidos pela atividade física. Mas esses fatores ainda não são suficientes para me motivar. Especificamente para a doença que você descobriu. Isso me preocupa. Você disse para mim que é uma perda de força, né? Você tem uma perda de força muscular e você precisa fazer, você mesmo disse, precisa fazer um treino de força para poder te ajudar. Então, será que, se você parar um pouquinho para pensar, será que se você separar uma rotina de 2 vezes na semana de um treino de força para te dar mais qualidade de vida, para você viver mais tempo, sem com que essa doença ela atrapalhe, né, a sua funcionalidade? Quando eu falo funcionalidade em termos de você se movimentar, fazer algo dentro de casa ou até no seu trabalho, será que não seria um motivo muito relevante para você iniciar? O mais engraçado de tudo é que é motivo, eu me preocupo, eu olho assim, a minha mãe tem 70 anos e ela faz academia, musculação e faz hidroginástica. E eu tô onde? Em casa, né? Então, e mesmo assim eu tenho dificuldade, eu não consigo olhar para o cenário. Eu já ouvi assim, olha para você, olha para o cenário, para os fatores negativos e vê qual te incomoda mais. Eu olho, percebo, mas não ajo, eu não tenho a ação de sair desse lugar, dessa zona de conforto negativa em que eu me coloquei com relação à atividade física. Nós precisamos de um clareamento de mente para você entender o porquê que você não tomou o pontapé inicial. Vamos ter que desenhar? Não desenhar, quase. Camila, muito obrigada, foi maravilhoso bater esse papo com você. A gente, na época de faculdade, a gente ia no mesmo ônibus para a cidade vizinha fazer faculdade, era educação física, eu jornalismo, e a gente tinha uma relação muito bacana, gente do direito ali e de outras áreas que estavam com a gente, e estar aqui hoje é muito bacana com você. Muito obrigada, Camila. Obrigada a você, para mim foi um convite maravilhoso relembrar os nossos bate-papos e principalmente falar do que eu gosto, né? Falar de saúde, falar de qualidade de vida, tentar esclarecer um pouco isso para as pessoas. Eu que agradeço. E a gente encerra assim o nosso bate-papo de hoje, que foi muito bacana, com ela, a personal trainer Camila Costa, que nos deu dicas assim surpreendentes. Eu espero poder colocá-las em prática, mas você daí pode começar também. Um abraço, até a próxima. Até mais. Não, isso aqui vai para os erros de gravação.